Sabe aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz? Por que a gente quer tanto a paz, mas o mundo parece um caos? É uma questão bem humana, né? Hoje a gente vai mergulhar numa resposta surpreendente que vem dos ensinamentos de um curso em milagres e que, olha, pode virar completamente a chave do nosso jeito de ver as coisas. E a pergunta central é essa aqui, bem direto ao ponto. Como é possível ter paz neste mundo? Poxa, é só a gente ligar a TV, abrir qualquer portal de notícia, que essa pergunta parece até, sei lá, ingênua, quase impossível de responder. É exatamente esse dilema que a gente vai investigar hoje. E aí é que está o grande conflito interno, né? De um lado, a gente ouve promessas espirituais de que a paz é o nosso estado natural, a nossa herança. Mas aí, do outro lado, os nossos sentidos, eles gritam o contrário. A gente vê briga, dor, separação. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Para começar a desembolar isso, vamos entrar no que a gente pode chamar de o paradoxo da paz. Como algo que deveria ser nosso por direito parece tão distante, tão difícil de alcançar, é uma baita contradição. E para resolvê-la, a gente vai precisar de uma forma totalmente nova de pensar. E a chave para entender esse paradoxo todo está nessa ideia central do curso: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Isso já é um convite para a gente questionar tudo, né? E se esse mundo caótico que a gente vê não for a realidade de verdade? E se a paz for a única coisa que realmente existe? Então a sacada é a seguinte: o problema talvez não esteja no mundo em si, mas na lente que a gente usa para olhar para ele. O conflito todo aparece porque a gente dá mais crédito para o que os nossos olhos e ouvidos dizem, um mundo de separação, do que para uma verdade mais profunda, de que está tudo conectado. Mas tá, como é que a gente faz essa escolha entre confiar nos sentidos ou nessa tal verdade? O curso diz que o mecanismo para isso é o julgamento. Vamos dar uma olhada em como os dois tipos de julgamento, o nosso e o divino, moldam completamente o que a gente chama de realidade. Vamos pensar no nosso julgamento, que é o julgamento do ego, como se fosse um par de óculos com uma lente bem específica, a lente da falta, da escassez. Quando a gente usa esses óculos, tudo parece separado, competitivo, uma ameaça. É essa visão de mundo que alimenta o medo, o conflito e aquela sensação de que nunca tem o suficiente para todo mundo. Agora, do outro lado, a gente tem o julgamento de Deus. E aqui, julgamento não tem nada a ver com condenação, tá? É mais no sentido de ver com clareza, de discernir a verdade. É como se a gente trocasse aqueles óculos da escassez por uma lente de unidade. Essa visão consegue enxergar além das aparências, além dos erros, e vê apenas a perfeição e o amor que une tudo. Ok, e como é que a gente troca essas lentes na prática? O curso apresenta o Espírito Santo como uma espécie de guia interno. Ele não vai mudar o mundo lá fora, mas nos ajuda a corrigir a nossa percepção. Pensa nele como um professor que, com toda a paciência, nos lembra de limpar os óculos embaçados para enxergar com clareza. E agora, agora a gente chega no ponto de virada, na ideia mais radical, mais transformadora de todas. Se prepara, porque o que vem agora vai inverter completamente a nossa pergunta inicial. Isso aqui muda todo o jogo. E aqui está a revelação. É de arrepiar. O curso não tenta encaixar a paz no mundo de conflito. Ele afirma que o mundo de conflito que a gente percebe, ele sim é que é impossível. Ele não pode ser real, porque contradiz a natureza da única realidade que existe, que é a paz, que é o amor. Para entender melhor, pensa num projetor de cinema. As nossas crenças internas de medo, de separação, esse é o filme. O mundo que a gente vê lá fora, com todo o seu drama e conflito, é só a tela onde esse filme está sendo projetado. Segundo o curso, a gente não está vivendo na realidade, mas assistindo a um sonho projetado pela nossa própria mente. Com essa lógica toda, a pergunta se inverte de um jeito incrível. Se a nossa verdadeira natureza é a paz, e se a realidade é paz, a questão não é mais como a paz é possível. A pergunta de verdade passa a ser: gente, como seria possível a ausência da paz? De repente, o conflito vira ilusão e a paz a única coisa real. Tudo bem, essa ideia é super poderosa, mas como a gente traz isso para a vida real? Como sair da teoria e aplicar no dia a dia? O curso oferece uma ferramenta muito específica e central para essa mudança de percepção: o perdão. E olha, não é aquele perdão tradicional, sabe? Onde uma pessoa certa perdoa uma errada. Não. Aqui
perdoar é um ato totalmente interno. É a nossa decisão de olhar para além dos erros que a gente vê no outro e na gente mesmo e escolher enxergar a verdade, a luz que existe por trás daquela ilusão. É, na verdade, uma correção da nossa própria visão. E os resultados disso, nossa, são gigantescos. Praticar esse tipo de perdão liberta a gente do peso da mágoa, do passado, ajuda a gente a parar de projetar os erros antigos no futuro e nos permite ver os outros e a nós mesmos como realmente somos agora, no presente, livres, inocentes, eternos. Então, cada vez que a gente escolhe perdoar, a gente está, na verdade, treinando a nossa mente para ver de um jeito novo. Cada ato de perdão é um passo consciente para fora desse pesadelo de conflito e um passo para dentro do despertar para a realidade da paz. E quando a gente junta todas essas peças, a conclusão é uma só e ela é inevitável. A paz deixa de ser uma meta distante e se torna o destino certo para onde a gente está caminhando. A mudança final de mentalidade é essa. A gente não precisa lutar para construir a paz ou se esforçar para alcançar a paz. Ela já é a nossa realidade. O nosso único trabalho é remover as barreiras que a gente mesmo construiu e que nos impedem de senti-la. Essa citação resume tudo perfeitamente. A paz é inevitável para quem oferece a paz. Isso coloca a gente num papel superativo. A gente não fica esperando a paz chegar, a gente faz ela acontecer ou oferecê-la. E quando a gente estende a paz para alguém, somos os primeiros a senti-la. Esse é o grande segredo. Dar e receber são a mesma coisa. Toda vez que se escolhe o perdão ao invés do ataque, na verdade se está dando paz para si mesmo. É assim que a paz se torna inevitável. Não como um milagre distante, mas como uma escolha que a gente faz a cada momento. Então, fica essa reflexão final. E se toda essa nossa busca incessante pela paz estiver indo na direção errada? E se a paz não for algo para ser encontrado lá fora, no mundo, mas algo para ser simplesmente aceito, aqui dentro? Talvez ela só esteja esperando a gente parar de lutar, respirar fundo e simplesmente aceitar.